Por 5 votos a 2, o Tribunal Superior Eleitoral determinou que o ex-presidente não poderá concorrer a eleições até 2030. Sem rodeios, Carmen Lúcia anunciou que acompanhava o relator votando pela inelegibilidade de Bolsonaro. A ministra lembrou os ataques do ex-presidente contra o Poder Judiciário e mencionou os magistrados ofendidos na reunião com embaixadores em julho de 2022. A magistrada defendeu que houve abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação a 3 meses das eleições. Esta consciência de perverter faz com que não apenas o ilícito tenha acontecido colocando em risco a normalidade e a legitimidade do processo eleitoral e, portanto, da própria democracia, mas isto foi divulgado, ou seja, com o uso indevido dos meios de comunicação para solapar a confiabilidade de um processo sem o qual nós não teríamos sequer o Estado de Direito, porque a Constituição não se sustentaria. O segundo voto do dia e sexto do julgamento foi do ministro Cássio Nunes Marques, indicado por Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal. Ele votou pela absolvição do ex-presidente. Argumentou que Bolsonaro torceu fatos, mas falou para embaixadores estrangeiros e não para eleitores brasileiros. A fala do presidente voltava-se primariamente a embaixadores estrangeiros. Outra diferença crucial é o teor do discurso exarado pelo órgão investigado. Apesar de ser recheada de informações questionáveis que chegaram a distorcer fatos existentes, toda a fala do ex-presidente é baseada em suposições e sem impugnação perante o TSE do resultado geral das eleições presidenciais de 2018. Alexandre de Moraes, presidente do TSE, concluiu o julgamento questionando o argumento de Nunes Marques. Quando se coloca que o público-alvo eram embaixadores, representantes diplomáticos que não votam, ora, isso ou é hipocrisia ou é ingenuidade. A justiça eleitoral, como toda justiça, não é tola. Moraes concluiu o voto pela condenação de Bolsonaro. Por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, pela prática de abuso de poder político e pelo uso indevido de meios de comunicação nas eleições de 2022. Foram 4 sessões de julgamento. O relator do caso, Benedito Gonçalves, e os ministros Floriano Marques e André Ramos já haviam votado pela condenação. O ministro Raul Araújo abriu divergência e votou pela absolvição. O tribunal mandou registrar a inelegibilidade de Bolsonaro antes mesmo da publicação do acórdão, que é quando a decisão é oficializada. A defesa do ex-presidente agora pode recorrer ao próprio TSE ou ao Supremo Tribunal Federal. No TSE, os advogados podem tentar demonstrar que houve contradições durante o julgamento. São os chamados embargos de declaração. A defesa pode ainda apresentar recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, questionando a constitucionalidade da decisão do TSE. Em entrevista ao Band News TV, o advogado Alberto Rolo disse que Bolsonaro fica inelegível, mas não perde o direito de fazer política. Não está com os direitos políticos suspensos. Ele vai poder subir no palanque, ele vai poder ir no rádio, na televisão, como ele foi na eleição de São Paulo, e pedir voto. Olha, vota aqui no Tarcísio, como ele já fez. Então isso também é importante. Eu estou fazendo uma análise jurídica, porque ele só está inelegível, não está com os direitos políticos suspensos. Daqui a pouco a gente volta.